Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e hoje vamos falar dos passos que eu uso e que eu sigo para fazer research, para fazer a pesquisa a uma dada empresa. Vou-vos apresentar os 8 passos pelos quais eu passo para analisar uma empresa num todo e vou-vos falar em cada passo o que consiste o meu trabalho em cada um deles. Ou seja, no passo 1 eu vou-vos falar onde podem ir buscar, o que é o passo 1 e como devem interpretar o passo 1. Vamos lá então para o que interessa, vamos para falar destes 8 passos, mas antes de mais deixem recomendar já um livro que obviamente parece assustador entrar neste mundo de investimentos de ações individuais e fazer esta pesquisa de empresas mais aprofundada a nível de contabilidade, finanças, a nível de onde se insere uma determinada empresa, que indústria que se insere uma determinada empresa, parece um bocadinho assustador. Mas lá está, e eu, como uma pessoa que já tem esta prática destes 8 passos, eu quero recomendar um livro que eu acho que até tenho ali, só um segundo. Basicamente o livro que eu recomendo antes de vocês iniciarem estes 8 passos, porque um deles, sem dúvida, que é as demonstrações de resultados. Eu tenho vídeos que vou deixar aí na descrição, como é que vocês devem ler um documento de cash flow, um documento de demonstração de resultados e o balanço patrimonial, mas eu recomendo sem dúvida este livro, que é Buffett e as demonstrações financeiras. Vocês podem ver como é que é o livro. Eu acho que comprei na FNAC e recomendo sem dúvida que vocês leiam este livro antes mesmo de entrarem nestes 8 pontos. É um livro muito básico, tem nem mais de 250 páginas, portanto é um livro que dá-vos os básicos da contabilidade e das finanças das empresas. Portanto, qual é o primeiro passo? O primeiro passo que eu estabeleço quando estou a fazer uma pesquisa das empresas é ver o 10K. O que é isto do 10K? O 10K dá uma perspectiva do que é que o business faz, do que é que a empresa faz, onde é que ela vai buscar dinheiro, em que indústria está inserida, quais são as suas operações, dentro dessas operações se têm produtos ou serviços, e dentro de cada um dos produtos ou serviços quais são os produtos e quais são os serviços. Normalmente está logo na primeira página. Eu vou dar muito o exemplo da Disney, aliás, vou dar o exemplo todo da Disney neste vídeo, porque é uma empresa que eu tenho no meu portfólio, uma empresa que eu já fiz a pesquisa, portanto a Disney vai estar aqui como um exemplo. Vocês, por exemplo, se quiserem ir buscar o 10K da Disney, é só colocarem no Google Disney Investor Relations. Vocês vão parar a uma página em que têm lá tudo sobre os fundamentos da própria Disney e um deles chamados de Annual Report ou 10K. Portanto, dentro deste documento 10K vocês vão ver muitas das vezes várias páginas e parece um livro aquilo. Basicamente aquilo parece uma Wikipédia. Mais de 200 ou até mesmo 300 páginas que aquilo tem. Eu já vi uma que já tinha 600 páginas, penso eu. Portanto, vocês não se assustem com isso, porque dentro desse 10K, neste caso da Disney, vocês só vão ver a primeira parte onde diz Business dentro do índice do 10K. Essa parte tem quais são as operações da empresa, em que indústria que ela se insere, onde é que elas vão buscar o dinheiro perante as operações que têm, se têm produtos ou serviços, como eu já disse isso tudo anteriormente. Portanto, isto tudo está ali. E é dentro do 10K que tu podes ver se gostas ou não da empresa. Eu, como digo muitas vezes, e como o Peter Lynch diz também muitas vezes, toda a gente sabe o valor intrínseco de tudo. Toda a gente sabe o valor intrínseco de todas as ações. Mas o que eles não sabem é o valor dessas empresas, o valor fundamental dessas empresas. Portanto, se vocês numa primeira instância olharem para o 10K, olharem para esses, enfim, para a secção do business deal, para a secção do business deals, e não conseguirem perceber, então não tem mal. Há várias outras empresas, não tem, lá está, como eu digo, vocês não têm que ter 1001 empresas no vosso portfólio. Eu, no meu caso, só tenho 4 empresas no meu portfólio. Eu já invisto há praticamente 2 anos e, portanto, eu só tenho 4 empresas no meu portfólio. Essas 4 empresas eu sigo rigorosamente ao pormenor a cada trimestre, sempre que saem os earnings calls, basicamente quando saem os resultados de cada trimestre, e eu ouço e leio tudo
acerca de cada empresa. Mas num caso hipotético, imaginemos então que lemos a Disney, olhamos para aquilo e entendemos o negócio, é um negócio fácil de entender, é um negócio também que tu gostavas de estar inserido como um investidor, portanto, passou no teu primeiro teste, percebeste o business e agora vamos para o segundo ponto, que é a discussão da equipa de administração, discussão entre aspas, ou seja, as análises que a equipa de administração tem perante a sua empresa, ou seja, como é que ela está posicionada, o que pensam em fazer, o que pensam em mudar dentro da empresa, ou seja, qual é o fundamental que acham que está um bocadinho mal e que pensam em mudar, ou o que pensam em melhorar uma coisa que já está boa também. E eles, basicamente, dentro desse ponto, dentro do 10K, que vocês podem encontrar este ponto dentro do 10K também, vocês vão ao 10K, tem uma aba que diz Management Discussion, e aí vocês podem encontrar basicamente o que a equipa de administração fala para com os investidores e partilha para com os investidores, para nós, não é? Aquilo que eles pensam em fazer num futuro próximo. Agora, saltando para o terceiro ponto, e isto é fundamental, este terceiro ponto, aqui vais entrar nos financial statements, ou seja, nos documentos contabilísticos, e vais ter, sem dúvida, que ter pelo menos as noções básicas para interpretar cada rácio, cada documento contabilístico desta empresa. Portanto, eu fui lá ver e fui ver cada statement, ou seja, cada financial statement da empresa. Comecei pelo balanço patrimonial, ok? Depois fui ver a demonstração de resultados desse mesmo ano e também fui ver o cash flow. Isso, atenção, é só um ano e dá-me basicamente os insights suficientes, mais que suficientes, para ver como é que a empresa está naquele preciso momento. Porquê? Porque não é um ano em que tu vais chegar à conclusão se a empresa é estável a longo prazo. E eu disse, e volto a repetir, e eu vi só de 2018 para ver como é que a empresa estava naquele preciso momento. Ok? Mas depois de olhares para esse mesmo ano, o ano mais recente da Disney, neste caso, que está a servir de exemplo, eu nesse caso fui a sites próprios que me deu os últimos 9, 10 anos da empresa a nível de documentos contabilísticos, ou seja, a nível de balanço patrimonial, demonstrações de resultados e o cash flow, tudo nos últimos 10 anos, e aí fiz basicamente a minha análise dentro desses dados dos últimos 10 anos, se a empresa era sustentável ou se tinha uma boa relação com o longo prazo, uma boa empresa a longo prazo, de acordo com aqueles dados que eu analisei. Um quarto passo é ouvir os earnings call. E o que é isto dos earnings call? É uma videochamada que todas as empresas fazem depois de anunciar os seus resultados em cada trimestre. Ou seja, a cada 3 meses, as empresas anunciam as earnings calls delas para nós, investidores, ouvirmos o que é que se passou naquele trimestre, porque é que foi tão bom, porque é que foi tão mau, o que é que eles pensam em fazer esse ano perante as circunstâncias, por exemplo, do Covid. Muitas empresas falaram dentro dos earnings calls o que é que pensavam em fazer perante a situação do Covid. Portanto, aí tu tens uma noção muito melhor, além de leres o passo 2, que eu disse que era a discussão e as análises que a equipa de administração metia no 10K. Aqui tu tens mais um insight aprofundado e podes correlacionar também com esse passo 2. Tens um insight aprofundado do que a empresa realmente quer num curto, médio prazo. E um quinto passo é analisares a concorrência desta empresa que estás a analisar. Neste passo já sabes tudo da empresa. Portanto, neste quinto passo vais ver a competição, os concorrentes que há dentro desta indústria, dentro deste segmento da empresa. Dentro deste ponto eu escolho mais ou menos entre 1 ou 2 concorrentes diretos que estão dentro do segmento de mercado da empresa que eu estou a analisar, e tento ver as demonstrações de resultados, especialmente as demonstrações de resultados. É esse tipo de situações em que eu uso aqui, esse tipo de critério que eu uso aqui no ponto 5. Portanto, acho que vocês também deveriam usar este ponto 5, sem dúvida, analisar os concorrentes diretos, escolheres 1 ou 2, no máximo dos máximos 2 diretos, em que sejam concorrentes mesmo fortes da empresa que estás a analisar, e ver especialmente as demonstrações de resultados e se têm vantagem competitiva
para num futuro próximo superar a empresa que estás a analisar. Um sexto passo é, sem dúvida, uma coisa que toda a gente gosta de fazer e que pelos vistos toda a gente sabe o preço intrínseco de uma ação. Não é difícil fazer o verdadeiro preço intrínseco da ação, não é de todo. Obviamente que eu faço isso, mas há outras maneiras, eu faço à minha maneira, mas há outras maneiras e se calhar muito melhores, sem dúvida muito melhores que a minha, mas é neste sexto passo que eu determino o valor justo de uma ação. Um sétimo ponto, e este eu gosto muito porque eu já tenho o trabalho todo feito, e este sétimo ponto dá-me mais ainda insights de possíveis entradas, de possíveis acontecimentos, de possíveis fragilidades que de um dado período de tempo pode, enfim, colocar o stock market dessa mesma empresa em baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que vocês vão pegar num gráfico, por exemplo, este da Disney que estão a ver agora, tem vários altos e baixos. Por exemplo, ali no início de 2016 houve uma quebra, para depois recuperar em grande escala em 2019, para depois cair também, enfim, no início de 2020, abruptamente, para depois recuperar rapidamente. É este tipo de situações em que vocês pegam nestes gráficos e veem o porquê que aquilo aconteceu, aquela quebra pequena ou grande aconteceu, porque é que aquela recuperação enorme aconteceu, porque é que alguns picos grandes assim do nada aconteceram e que não são recuperações. Vocês pegam nesse gráfico, pegam nas datas e tentam encontrar notícias pelas quais fundamentam então, enfim, essa vossa explicação. Isto para quê? Para mais tarde vocês saberem que uma pequena coisa na economia, porque existem várias variáveis dentro de uma economia que leva ao que o stock market deixa para cá para baixo, ou que uma dada empresa, neste caso a Disney, deixa cá para baixo, e vocês têm que ver as fragilidades dessa empresa. Ou seja, uma empresa que está mais segmentada em termos físicos, por causa dos parques, têm que ver como, se calhar, um problema com o Covid vai fazê-la descer abruptamente, por exemplo. Do outro lado da moeda, tem que ver, por exemplo, uma empresa como a Netflix, que no Covid ela valorizou imenso e não caiu como o Walt Disney. Portanto, é isso que eu digo, vocês têm que ver, sem dúvida, quais foram as fragilidades dentro destes gráficos, ver as notícias e ver quais são as fragilidades para vocês estarem muito mais preparados para uma eventual quebra e terem o caixa disponível para entrar nessa quebra num preço justo, obviamente. E num último ponto, é aquele ponto que ninguém gosta. Ninguém gosta, nem eu, mas tem que acontecer, que é esperar. Ou seja, esperar por uma oportunidade de entrada. Eu sei que isto é uma das coisas que muitos investidores não fazem, que é ter paciência, ou seja, não têm essa paciência. Até o Warren Buffett disse que o mercado de capitais é a transferência do dinheiro das pessoas impacientes para as pessoas pacientes. Portanto, este oitavo passo é um daqueles passos, o último, não é? Que as pessoas raramente seguem, mas eu tento seguir à risca. Gosto de seguir à risca porque é aqui que eu uso a minha margem de segurança. Portanto, imaginemos novamente a Walt Disney. E eu descobri, por exemplo, que a entrada era a 90. E dentro dessa entrada justa a 90 eu apliquei uma margem de segurança, por exemplo, de 15, 20, 25, 30%. Isto de acordo se eu estou ou não bem, se a empresa tem mais algum risco, se eu estou confortável com as minhas próprias análises, e entre outras variáveis que servem de justificação se vocês vão pôr uma margem de segurança de 15%. Ou de 30%. 30% quer dizer, para mim, que não estou assim tão... gosto da empresa, percebo a empresa 100%, quero investir nela, mas por ser um risco um bocadinho mais pesado para o meu portfólio, eu ponho uma margem de segurança de 30%. Ou, se calhar, por não estar muito confiante das minhas análises, e eu ponho também uma margem de segurança de 30%. E vice-versa, não é? Se eu estou confortável e sei que não é muito risco, ponho uma margem de segurança de 15% sobre essa entrada justa de 90% que eu dei ao Walt Disney, por exemplo. E pronto, pessoal, foi mais um vídeo. Desculpem não ter publicado na sexta. Nesta semana, eu comecei esta semana o projeto do site, portanto, é só esperarem, entrarem no meu Discord se quiserem mais atualizações, vou deixar aí o Discord na descrição.
e estarem à espera de algumas notícias que eu vou publicando no Discord e também no Instagram, que eu tento ser ativo lá a colocar notícias e a colocar também este tipo de coisas. Mais uma vez, peço desculpa por não ter postado na sexta. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Alguma dúvida, metam aí nos comentários. Tenho o maior prazer em responder, ou através do e-mail se for alguma coisa mais formal e complexa. Portanto, já sabem, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.